vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho mais do meu processo de criação, dos prints que eu tô fazendo sobre as estações do ano, né? Na semana passada eu mostrei eu criando o outono e o inverno, e nessa semana eu vou mostrar a criação do verão e da primavera. Então fica aí que vai ter bastante coisa bacana. Bom, então vamos lá, né? Vocês provavelmente viram que na semana passada eu postei no vlog, né, mostrando o meu processo de criação de 2 prints dessa série de 4 prints que eu tô fazendo, né? Eu tive essa ideia de fazer aí 4 prints da mesma família, da mesma série, cada um representando uma estação do ano. Então se você ainda não viu, eu vou deixar aqui também o cardzinho, dá uma olhada nesse vídeo que eu falo sobre o processo de criação do print de outono e do print de inverno, que foi bem bacana, foi o começo, né, o desenvolvimento desse projeto inicial. E aí, essa semana agora que passou, eu sentei pra terminar, fazer os últimos 2 que estavam faltando, que era o verão e a primavera. Então na quinta-feira agora, eu comecei pelo verão. E eu tenho que falar um pouco sobre o conjunto da obra para explicar o que foi a minha, né, abordagem em cada um. No outono, que foi o primeiro, eu fiz uma pegada mais Art Nouveau, mas um pouco mais contemporânea, né? A personagem com uma roupa que não era algo tão clássico, um visual que não era tão clássico, ainda que a estética flertasse com Art Nouveau e tudo mais. E eu acabei fazendo, né, aquele céu bem escuro, arroxeado, como se fosse um fim de tarde de um dia nublado, aquela coisa bem de outono das folhas caindo. E aí no inverno eu resolvi ir para um lugar tipo de neve, aquela coisa com aurora boreal, enfim, a personagem eu quis botar com uma etnia diferente, uma cara meio de esquimó, para dar uma variedade. A minha ideia é que cada print tenha, né, uma ambientação, cada personagem seja, por exemplo, né, um personagem de uma cultura diferente, com uma relação diferente, né, com magia, porque eu tô colocando esses elementos, né, de ocultismo, enfim, a referência de cada objeto que cada uma delas está segurando simboliza um dos 4 elementos, e aí eu fiz essa associação entre a estação do ano e um dos elementos. Então, né, do outono é a adaga que simboliza o ar, tá, do inverno, o cálice, que simboliza a água. E aí agora pro verão, a minha ideia era fazer uma personagem segurando uma vela para simbolizar o fogo. E eu pensei em fazer uma personagem que fosse alguma coisa mais tribal, assim, né, uma vibe bem mais tribal. Eu queria fazer uma mulher negra. E aí eu fui pesquisar bastante referência de padrões africanos, enfim, de roupa, de acessórios, enfim, trajes mais cerimoniais e tudo mais. E uma das maiores referências que eu tinha, né, algumas das maiores referências que eu tinha na minha cabeça para a construção dessa personagem era a caixa da Rainha dos Condenados. Ela é a rainha vampira, a primeira vampira que vem do Egito. Então, né, ela já tem essa coisa de ser uma entidade, uma deusa, com uns traços bem exóticos e tudo mais. E aí, quando eu pensei nisso, a primeira coisa que eu pensei eu tenho que deixar muito nítido que essa peça se trata do verão. Apesar do pôr do sol e da vela falar sobre isso, eu achava que eu precisava representar o sol de uma forma mais viva, até porque o sol não ia estar visível, ia estar só aquele alaranjado do céu. E aí eu tive a ideia de fazer atrás da cabeça dela uma espécie de mandala dourada que tivesse um formato que remetesse, né, ao sol e tudo mais. Então, eu comecei esse projeto já com isso em mente, sabendo que eu ia trabalhar essa mandala atrás da cabeça dela, que também traz uma coisa meio ali de ser iluminado, de ser realmente uma entidade, né, aquela coisa meio santificada assim, só que, enfim, adaptado para essa linguagem que eu estava desenvolvendo ali. Então, toda a composição foi pensada para ser bem centralizada no eixo de frente, fazer antagonizar o do inverno. Então a gente tem verão e inverno, os 2 prints vão ser mais centrais, né, com eixos de uma estrutura mais central da personagem bem reta, olhando para frente. Depois que eu desenvolvi as estruturas básicas ali, eu estudei o caimento da roupa, né? Eu procurei aqueles trajes bem tradicionais que são tipo uns panos grossos, dobrados, assim, enrolados. Fica tipo uma túnica, uma coisa bem bacana, mais cerimonial. E aí eu comecei a fazer o estudo, né, de cores. Como sempre, como na maioria das vezes, eu aplico as cores chapadas ali para mapear como vai ser a distribuição, né, cromática, enfim, de temperaturas e tons
na arte como um todo de uma forma bem simplificada. Então eu fui chapando os tons, escolhendo alguns tons de pele para trabalhar, para poder fazer a pele negra de uma forma que ainda tivesse boas nuances, né, uma boa variedade. Então é bem bacana porque tem uma oportunidade de trabalhar com espectros de cor, com reflexos diferentes. Então nas partes de sombra, nas partes mais escuras, eu joguei um lilás, um arroxeado ali, que virou um marrom, mas puxando pro jabuticaba, assim, na sombra, né, aquela coisa meio arroxeada que deu um charme bem bacana, uma sombra um pouco mais fria para dar essa compensada. E eu usei, né, um marrom para as partes médias, tons médios, um marrom, né, mais alaranjado, que é onde, né, que ia ambientar toda essa parada de ser fogo, de ser o laranja da chama, do sol e tudo mais. Enquanto tem áreas de luz também mais centrais, que é onde está incidindo ali a luz da vela, eu joguei uns laranjas mais claros, que já é a luz iluminando, né, a pele, o brilho, né, a pele brilhando e tudo mais. E é um ângulo bem interessante, né, visto de baixo para cima, assim. E a minha ideia também, que eu já tinha muito certo, já que eu vou trabalhar com pele negra, que né, são tons mais escuros, ter detalhes e ornamentos dourados muito fortes e muito vibrantes, para remeter de novo, né, o dourado remeter à questão do verão, né? Então esses tons dourados vão trazer, junto com o ornamento do sol e com todas as outras simbologias, a ideia de que né, algo do verão. Mas a minha, sei lá, a ideia que eu tinha na cabeça era aquela coisa de, sei lá, o sol da meia-noite, dark sun, né, ou enfim, essa coisa do sol negro, que eu achava que ia ficar uma estética bem bacana de abordar. Então eu terminei na quinta-feira, basicamente, de fazer todo esse mapa de cores. Ele já estava praticamente pronta a ideia, mas faltava lapidar, faltava passar limpo e tudo mais. Então eu gastei muitas horas fazendo esse projeto, depois fui dormir e voltei no dia seguinte, na sexta-feira agora da semana passada, para fazer a finalização. E aí não foi tanta coisa assim, foi basicamente, né, refinar as linhas, passar limpo e trabalhar nos volumes, né, nos reflexos, nos degradês, tirar aquele aspecto mais flat, mais chapado da pele e fazer bem mais rebuscado, porque esse é um trabalho que tem uma luz dramática. Assim como no inverno, né, que tem aquele cálice brilhando aqui, como ela tá segurando a vela também tem uma luz muito dramática. Então, de novo, os dois antagonizando. Já quando eu for fazer a primavera, a minha ideia era fazer uma luz menos dramática, mais flat, mais limpa, para antagonizar com o outono, para os dois ali fazerem um par bacana, né? E aí nesses detalhes de acabamento eu inseri também um padrão ali no tecido, né, dela, para ficar com, né, uma geometria, um padrão geométrico interessante que remete também a temas africanos e tudo mais. Eu optei por deixar a roupa dela em tons bem rebaixados, né, um azul pouco saturado e mais escuro, que desse essa ambientada de chegar da noite, né, e servisse para fazer saltar ainda mais os tons dourados e os tons laranjas. Então, bom, esse é o resultado dessa criação. Foi a minha peça do verão, que eu curti bastante, acho que é uma das minhas preferidas ali. Mais um aí para a coleção, ficou faltando só um da primavera. E aí no dia seguinte, né, eu já tava no embalo, tava no pique, tava empolgado com os resultados, resolvi já sentar para criar a próxima. Então começa todo aquele processo de novo, né, de juntar referências e também fazer uma pose ali, tirar uma foto bacana da Luma numa posição legal para eu trabalhar em cima. E a gente buscou, nesse caso aqui, uma pose, como eu falei, que fosse menos centralizada, menos simétrica e mais fluida, mais orgânica, virado para um lado ou para o outro. E eu procurei gerar um equilíbrio, né, enfim, uma pose que fosse meio que espelhada da pose do outono, ou seja, se no outono um braço tá para cima, no da primavera eu queria que o outro braço estivesse para cima. Tinha algumas questões simbólicas ali, né, a minha ideia era ela tá com um pingente de uma pedrinha, tipo uma ametista, alguma coisa assim, para simbolizar o elemento terra, uma pedra, né, um cristal, um mineral. E a ideia é que ela ia estar aqui segurando por baixo, o pingente flutuando, e a outra mão eu pensei em botar ela segurando, assim, passando no cabelo, porque eu queria trabalhar uma personagem, nesse caso, com uma estética mais europeia, aquela coisa mais de época e tudo mais, né? Essa coisa da roupa de renda. E enfim, e aí a minha ideia também era, a partir disso, era fazer um cabelão volumoso, se mexendo no vento. Então por isso eu pensei em botar, né, a mão na cabeça, que eu achei que ia dar uma harmonização bacana. Então a gente partiu dessa pose, e as minhas referências são essas que eu falei. Eu busquei bastante referências de vestidos e até camisas sociais femininas rendadas, aquela coisa das mangas bufantes que eu e a Luma a gente curte muito.
e eu queria dar para essa arte esse aspecto específico. Então é como se cada print fosse tipo uma bruxa, né, uma magista de uma ambientação diferente, de uma cultura diferente, trabalhando com elementos diferentes, trabalhando com magia de uma forma diferente, né? E aí então essa era a ambientação que eu tinha para esse projeto aí da primavera. Eu queria que ela tivesse num campo florido, aquele solzinho gostoso do meio da tarde, não é aquele sol forte do verão, é aquele sol gostosinho, então aquele céu azul atrás, bastante verde, né? Verde é uma cor que eu não trabalhei nas outras artes, deixando eu de propósito, guardando ela para sobressair mais no da primavera, né? Então, enfim, a minha estrutura aqui para composição era ela tá no meio dessas flores, no meio desse mato, e eu queria trabalhar também com esse mato em volta dela, meio que desfocado ali, com, né, algumas partes em primeiro plano, fora de foco, para dar uma sensação de profundidade que eu explorei no print do outono, com as folhas caindo, tá? E um pouquinho no inverno, com os focos de neve, embora, né, os focos não tenham tanta definição já naturalmente, então não tenha o mesmo efeito. E aí, da mesma forma, eu vim fazendo o mapa de cores ali da primavera. Foi um pouco mais direto, um pouco mais objetivo. Eu já tinha essa ideia da paleta ser toda em tons mais pastéis de amarelinho, né, clarinho, para dar essa coisa, né, da alegria, da exuberância da primavera, de não ser mais não serem tons mais escuros como nos outros prints. Então, né, enquanto os outros estavam em atmosferas mais noturnas ou perto do pôr do sol e tudo mais, essa é a única que eu queria que realmente tivesse o dia mais nítido, mais vivo, mais... E aí, por isso, como a luz do dia está inundando, tem uma luz menos dramática, né? Ela recorta menos, faz menos brilho, e inclusive combina com a do outono também, que não tem um objeto luminoso no outono. Tem a faca, que eu até botei um brilhinho, um reflexo ali na ponta, mas não tem um objeto emanando luz. Na da primavera eu coloquei o pingente fazendo um brilhozinho, mas como a luz do dia em volta está muito forte, ele não gera sombra muito dura, né? E fica uma luz mais localizada, ali dando aquela atmosfera meio mágica. E aí até foi um desafio bem bacana que eu acho que vale falar aqui, que eu tava pensando como que eu vou fazer esse efeito de brilho num ambiente em que a luz do dia já tá, né, bem full ali, bem inundando todo o espaço. E aí eu tive a ideia, eu já tava trabalhando com essa coisa de jogar cor nos contornos, né? Em algumas áreas de luz, ali no próprio inverno, eu botei, né, no cálice uns contornos azulados, que é o brilho azul. Onde tem, né, fogo ali na vela do verão, eu botei um contorno meio alaranjado. Eu fiz isso no outono também, por causa da cor do cabelo e tudo mais. E aí, na primavera, eu já tinha essa premissa de trabalhar com as linhas, né, coloridas. Eu tive a ideia de aonde está emitindo o brilho do pingente ali, radicalizar e fazer o contorno branco, ou seja, um contorno negativo. E isso deu dois efeitos muito bacanas. O primeiro é que enfatiza mais que tem um elemento brilhando aí, ainda que, né, tem essa luz toda do ambiente, como eu falei, mas enfatiza um pouco mais essa questão do brilho fora, né, toda a luz que eu fiz em volta na pintura e tudo mais, enfatiza isso e também dá uma sensação de que é uma coisa meio mágica esse brilho. E aí eu extrapolei isso para as flores que estão em volta, como se elas estivessem sendo afetadas e contaminadas por esse brilho meio mágico. E é uma estética que me lembrou, por exemplo, o poder da Ravenna do Teen Titans. Eu não sei se vocês conhecem ou lembram, mas quando ela usa o poder dela, que é tipo uma magia meio negra, fica umas coisas meio invertidas, negativas, né? Uns contornos negativos, que dá essa sensação, né, meio dimensional da coisa ali. Então eu queria que fosse isso, e eu acho que ficou bem legal o resultado. Eu acho que foi uma sacada bem interessante. Enfim, depois eu voltei, né, passando a limpo, trabalhando nessas cores, dando aquela sombreadinha e tal, mais leve do que os outros, como eu falei, né. E teve um outro desafio bem interessante, que é fazer o efeito de renda. Eu fiz umas pinturas ali, né, nas bordas, pra fazer parecer aquelas manchas da renda e não sei o que, mas eu senti que ainda tava faltando. E se eu desenhasse rendinha por rendinha, ia ficar muito fake, porque a ideia é que quando você olha um vestido de renda, uma coisa de renda, é que vira um borrãozinho. Você sente que é uma textura ali, tem uma certa transparência, mas você não entende muito bem todos os desenhos de uma vez, só se você olhar muito de pertinho. Então eu apliquei um brush de retícula pontilhada ali, né, localizado, que dá essa sensação de textura, e usei a cor do que seria o fundo, sei lá, a roupa que tá no fundo, atrás, né, ali aparecendo também o próprio fundo, e isso deu essa sensação um pouquinho mais de transparência ali, quando você passa o olho, e eu acho que ficou bem legal. E o resultado final da arte ficou esse que vocês estão vendo. Então esse foi o último dos 4 prints da primavera, terminado ali,
E aí, finalmente, eu pude colocar todos eles juntos, colocar os 4 lado a lado e ver como eles funcionam, né, juntos. E rolou um processo de fazer algumas adaptações, de fazer alguns ajustes em um e em outro, trabalhar um pouquinho a temperatura, um pouquinho a cor, subir um pouquinho o enquadramento de uma, descer, para todos os 4 ficarem bem equilibrados no final. Então, vocês já estão vendo aí, depois de tratar, depois de ajustar, né, e aí, por ter todos juntos, eu pude voltar em um e em outro e ver o que precisava ajustar em cada um. Enfim, eu curti muito eles, eu achei que eles se conversam bastante, embora cada um tenha uma particularidade, tenha uma ambientação, tenha uma vibe, esse era o objetivo. E é isso, cara, eu tô muito feliz com esse projeto. Agora é começar a pensar em mandar pra gráfica, tá? Em breve eu vou ter uma tiragem inicial desses prints impressos. Então em breve vai estar à venda. Se você curtiu, se você quer ter na sua parede um deles, 2 ou os 4, vai ter com certeza algum tipo de promoção, né, pra venda dos 4 no pacotinho. O valor vai ser super acessível, afinal é um print, é um pôster, não é, né, uma tatu e tudo mais. Eu quero que seja algo que todo mundo que quiser ter na parede possa ter. Então em breve mais detalhes, aguardem. Ainda deve demorar um pouquinho, tá? Porque ainda vou produzir, ainda vou ver toda essa questão de logística, de envio e tudo mais, mas aguardem, vai vir aqui a notícia eventualmente, daqui a um mês, 2, não sei, e quando tiver a venda eu aviso você, beleza? E é isso, galera, se você curtiu o vídeo não esquece de dar um gostei, se você tá chegando agora se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, ativa o sininho, senão você não recebe as notificações, beleza? E é isso, muito obrigado pela audiência, a gente se vê no próximo vídeo.